dia 28 de agosto de 2016, domingo. A vitória do Marcílio Dias foi normal. Eu até saí um pouco chateado e satisfeito, porque confesso ao torcedor marcilista que está me vendo nesse momento, de que esperava mais desse time do Marcílio Dias. É praticamente aí o primeiro jogo, né, que atua completo, porque chegaram aí 4 jogadores, foram colocados para jogar. Tem que jogaram bem, esses jogadores, mas ainda não está. O Marcílio ainda não tem um esquema definido. Marcílio Dias falta entrosamento. E se viu hoje, durante alguns lances do jogo, não tocar bola, né? Dar chutão. E a equipe do Jaraguá, que veio para perder de pouco ou tentar empatar, se desse, não veio nunca com a intenção de ganhar o jogo, pode ter certeza, ela complicou o Marcílio. Aquele gol a 1 minuto pode ter dado uma autoconfiança e achando que ia ser muito fácil, no fim não foi, pode ser isso também. Fez um gol no primeiro tempo, logo no início do jogo, foi fazer lá no segundo. E os melhores momentos, vocês vão ver no nosso segundo bloco, é daquele jogo que de melhores momentos tem os gols. Porque o gol sempre é um momento, né? Não vi assim aquilo que eu esperava, aquele crescimento do time do Marcílio Dias. Mas que não resta dúvida que em relação àquele time que começou o campeonato e apanhando mais do que boi ladrão, esse time tem muito mais potencial, tem que ser mais trabalhado, porque foi um time montado dentro de uma competição e pegou um rabo de foguete, né? Pegou vindo aí de 4 derrotas consecutivas. Aí tudo é difícil. E a gente sabe também que tudo no Marcílio Dias é ainda mais difícil. E para ajudar mais ainda, quando o Marcílio Dias joga com um adversário inferior tecnicamente a ele, que foi o caso do Jaraguá hoje, o gramado está lastimável, né? O gramado do Marcílio Dias está em estado lastimável. Aí o que acontece a coisa? Nivela tudo por baixo. E foi o que aconteceu. Mas valeu pela vitória. Não gostei da vitória do Tubarão e da vitória do empate do Barroso. Até gostei, porque o Barroso é Itajaí. Isso aí a gente quer que classifique. Mas a vitória para o Marcílio Dias em si, o empate foi ruim, que o Barroso somou mais um ponto fora de casa e foi a 17. E o Tubarão chegou a 16 pontos. É complicado. O Concórdia também venceu, né? Concórdia também venceu. O Concórdia... Veio o Barra. Concórdia está em quarto lugar com 10 pontos. Tem Barra, Concórdia e Ciluz com 10. O Barra que decepcionou nesses últimos jogos, né? Barra que esteve lá encostadinho junto com o Barroso, já está aí em quarto com mais 2 de reboque aí. E depois teve Marcílio com 9, Juventus com 8, Jaraguá com 6 e o Porto com 1, que o Porto já deu o que tinha que dar também, né? Não sei nem se termina o campeonato. Porque 1 ponto vai fazer o que essa altura do campeonato? Mas o negócio agora é torcer. Mas ele sempre terminou, né? Hã? Ele sempre terminou o campeonato. Não, teve um ano que ele foi desclassificado. Abandonar ele nunca abandonou. Não. Teve um ano aí que ele ia classificar, rapaz. Ele perdeu no tribunal, lembra? Perdeu na CBF. Então, gente, Marcílio Dias agora tem que fazer o quê? Vencer os jogos. Tem mais 2 no turno. Vai ter que vencer praticamente aí quase todos os jogos que tem pela frente. E torcer
para que Tubarão e Barroso, em prol do Marcílio Dias, estou falando, parem de somar pontos. Ou que empatem, o Marcílio vença, porque senão a situação do Marcílio, ainda em termos de classificação, é crítica. Crítica. Muito crítica mesmo a situação do Marcílio Dias. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unesporte deste domingo. Estamos de volta com o Unesporte e esqueci de falar que hoje também é dia de festa para o futebol de Itajaí, né? O Itajaí. Clube Atlético Itajaí. Itajaí, para mim é tudo de Itajaí. Não, porque teve o Esporte Clube Itajaí, teve o Itajaí Futebol Clube, agora é Clube Atlético Itajaí. Clube Atlético Itajaí, tá bom. Já teve 3 Itajaí, esse é o terceiro. E esse é o que ganhou alguma coisa. Exato. O que menos se esperava foi que ganhou. No primeiro 3 meses, 4 meses aí que tem o time. Não, mas aquele primeiro Itajaí, Zélio, aquele primeiro Itajaí dá pra você repensar. Né? Ali, porque foi pra final, Marcílio Dias e Itajaí, casa cheia, realmente foi um espetáculo. Ali o Cídio Sander cometeu a heresia de dizer para o Delfim que ia apoiar o Dalmo Bozano para ser presidente da Federação Catarinense de Futebol, né? Ele não chegava nem aqui, nem no Campeonato da Lua. Ele não ia chegar. E o Itajaí perdeu de 3-1 pelo Fluminense lá no bairro Itaú, em Joinville, mas conseguiu o título. Tem o saldo de gol. E o Itajaí havia vencido no domingo passado por 6-2. 6-2, 3-1, ficou 7-4, 7-5. Não, 9, né? 7 a 5. 7-5 no placar agregado. E o Itajaí é o campeão da Série C, terceira divisão de Santa Catarina. E o ano que vem é mais um time de Itajaí disputando a Série B do Campeonato Catarinense. Fico feliz e ao mesmo tempo triste, porque é mais um time que não tem um estádio de futebol para jogar. Vai ter que sair atrás de um estádio de futebol para jogar. Não tem casa, vai ter que alugar uma casa. Casou sem ter casa, aí é complicado. Mas pode alugar. E o meu pai sempre dizia, quem casa quer casa. Isso era um ditado antigo. Mas quem não tem, aluga. Parabéns aí ao Fábio, ao Celso, lá o pai do Barroso, que foram o Fábio idealizador, conseguiu empresário para ajudar a montar o time, o Celso dentro das possibilidades, fazendo o que pode, para que o Itajaí conquistasse o título. Então, título primeiro já veio, falta vir agora o título da segunda divisão. Lado Cardoso, boa noite. Boa noite, Zélio, boa noite, amigos. É lógico que o Fábio, toda a sua equipe estão de parabéns, porque chegaram aqui com uma equipe já montada, uma equipe que veio, se não me engano, do interior de São Paulo. E outra coisa, veio né, montada. Chegaram quietinhos, sem alarde, sem nada. Foram lá, no primeiro turno já conseguiram ir para a final com o Fluminense, perderam lá em Jaraguá do Sul, e agora, no segundo turno, ele conseguiu o título no segundo turno, e por ter vencido o segundo turno, ele foi para essas 2 partidas e fez brilhantemente o seu papel de casa, jogando aqui no estádio Camilo Mussi, vencendo por 6-2, e agora dando-se ao luxo de, com uma derrota de 3-1, levantar o caneco na Série C do Campeonato Catarinense. Por outro lado, nós temos que ver aí o jogo de hoje, do Marcílio Dias e o Jaraguá. Eu até estava conversando com o Zé durante o jogo, até que hoje ele me escutou bastante. Aí o seu Benício também estava do lado, tirava a atenção dele, daí não dá para encaminhar, não dá. Eu sabia, cheguei em casa meio canso, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa comigo, te escutei, cheguei em casa meio banzo, então foi isso que aconteceu, agora descobri. Aí nós conseguimos ver um jogo feio,
um jogo que só valeu o resultado. O gramado também não está ajudando, né? Não, eu não boto culpa no gramado. Porque não, Zélio, eu joguei, quer dizer, eu não jogo mais, já joguei. Eu joguei, o Careca jogou, todo mundo joga em cada campo aí nesse país aqui. São raros os campos que você vê que é tapete. Então não é culpa não. Não é culpa do campo não. O que foi culpa é que o Marcílio Dias, não sei qual foi a filosofia que usou, não sei se o Careca pode me ajudar aí, eu vi muito chutão. O cara faz o gol no começo do jogo, é para ficar tranquilo. Quem tem que correr atrás do prejuízo é o adversário. Aí o Marcílio está rifando a bola. O que houve, Careca? Boa noite, Alário, Zélio, amigos da TV Univale. Realmente, hoje, Marcílio Dias e Jaraguá fizeram uma partida muito ruim. Muito aquém de uma partida de futebol profissional. Tá? Chegou ao ponto de um zagueiro do Marcílio, número 3, que me falha o nome agora, uma bola que ia saindo para a lateral, ele deu um chutão, a bola passou por cima da arquibancada colocou quase coberta. Na igreja. Colocou quase na igreja. Quase colocou lá na igreja matriz. Avisa esses caras aí, se quebrar a igreja, quebrar lá a igreja tem que pagar. Então, eu acho que a necessidade do Marcílio Dias de vencer os jogos e quem está na frente perder pontos, o Marcílio tem que jogar para vencer e tem que torcer para os adversários que estão na frente. Então, isso aí me parece que cria, tá, dentro dos jogadores do Marcílio Dias aquela obrigação de ter que vencer. E o Marcílio Dias teve a sorte hoje de sair a 40 segundos e fez 1-0. Como o Eládio frisou, e frisou muito bem, deveria ter, a partir daí, uma tranquilidade para botar a bola no chão, para jogar. Quem tinha que correr atrás do prejuízo era o Jaraguá, mas não, ficou aquela coisa feia. Marcílio Dias foi, em vez de tocar a bola, partiu para a correria, juntamente com o Jaraguá, que é uma equipe fraca, mas é uma equipe briosa que lutou, que correu bastante, que marcou muito. O problema todo é que a classificação. O Marcílio, mesmo com essas 2 vitórias, é o 7º colocado. O Marcílio Dias tem 9 pontos a menos do que o Barroso e 8 a menos do que o Tubarão. Então, o mesmo Tubarão e ainda tem o Operário ali com 13 pontos também. E para tirar isso aí não é fácil. Então, além de não ser fácil... E o Concórdia subindo de produção, que pega o Marcílio lá em Concórdia na outra rodada. E a realidade do Marcílio hoje, a verdade do Marcílio Dias, que tem que se passar para os jogadores do Marcílio Dias, se eu fosse treinador, eu passaria o seguinte: nós não precisamos necessariamente de jogar bem, nós temos que vencer os jogos. Pronto, acabou. E um detalhe, Zélio, até dentro do cronograma de pontos, esses empates que estão acontecendo, o caso do Operário empatou com o Marcílio Luz, esse empate aí, esses empates e as vitórias do Marcílio Dias, ele vai conseguindo aproximar. Só que a situação do Marcílio é muito complicada dentro da matemática, a gente sabe. Eram 12 pontos de diferença, entende? Era uma coisa complicada. Vamos ser corretos, vamos ser sinceros com o torcedor. O time não é aquilo que eu esperava. Não, calma. Não é. O que tu quer ver? Não é ruim. O time jogou errado. Não. O time jogou errado. Entre o time jogar errado e não ser um time bom, é uma diferença muito grande. Não. Agora só não teve jogada ali para fazer. O cara encostado a 2 metros do cara. Agora não. Lançava a bola lá na linha de fundo. Veja bem. Pelo jogo de hoje, eu concordo com o Zélio. Veja bem. Podemos analisar só o jogo de hoje? Então, por isso que eu estou falando, pelo jogo de hoje. Pelo jogo de hoje, o Marcílio não tem time para ganhar 11 jogos. Porque são todos jogadores do Marcílio, são todos jogadores rodados. Ninguém desses times aqui que estão jogando o campeonato tem time para ganhar 11 jogos. Ninguém tem. O Marcílio tem. Não tem. O Marcílio tem. Agora precisa jogar mais. Não tem. Não, o Marcílio tem sim. Tu diz que tem para iludir, porque tu é Barroso. Não, para. Mas que mania que tu tem de dizer que eu quero iludir, que eu sou apaixonado pelo jogador, que eu sou apaixonado pelo árbitro, que eu sou apaixonado pelo Neymar. Que história é essa, que tu fica sempre querendo colocar? Não é ilusão, não. É a realidade. O time do Marcílio Dias, todos jogadores rodados. Jogadores que conhecem da posição. Se estão sendo jogadores que têm problema físico, se têm problema de contusão, é outro departamento, são jogadores rodados.
E eu até E os admirei. outros. E no os Barroso outros não não tem tem rodado. No Barroso não tem jogador rodado. No No Tubarão Mafra não tem tem. rodado. O Mafra, o No Ercílio Mafra. Luz que vem domingo. grupo- No Ercílio o Luz que vem domingo jogar aqui, você vê. Não tem jogador rodado. grupo do Tem jogador Marcílio- até que jogou no o São Tubarão Paulo, não Vasco tem. e tudo. O Tubarão grupo, não tem. o grupo do Marcílio é o grupo mais forte da competição agora. É o grupo mais forte da competição. Eu Eu não até estranhei o Mauro Ovelha. O Mauro Ovelha não estava gostando do jogo. Quem estava ali observando, que eu observo. Mas tá? ele não pode gostar Ele do não jogo, desse tava jogo. gostando. Quem vai Vai gostar gostar do desse jogo jogo, daquele. Vlad, pelo amor de Mas Deus. aí é que eu quero chegar. Ele não estava gostando do jogo, mas não corrigiu. Tá? Ele não estava Ó, gostando do jogo olha e aqui, deixou ó. o jogo correr. Olha aqui, ó. 94. O Marcílio melhorou muito em relação ao time que começou o campeonato. Claro. Que aquele time era time para brigar com o Porto, para não cair. Mas eu confesso, vamos dar mais uma oportunidade. O Ercílio Luz tem muito mais time, pelo que eu vi, jogar contra o Barroso aqui do que o Jaraguá. Ou tu acha que o Jaraguá é time ruim? Está atrás do Mas não, Juventus. não. Eu tô dizendo, olhando o time Eu do tenho que Jaraguá... olhar. Isso aqui é a tabela, cara, para ver quem são os melhores. Então acabou. Se tu olha a tabela para ser o melhor, é Barroso e Tubarão. Não, mas não Acabou. terminou o campeonato. Não, é Barroso e Tubarão ser o Até melhor. o momento Se são tu os- tá analisando a até- tabela, é a- Barroso e Tubarão e acabou. Até o momento são os melhores. Até o momento são. Ou não são? Claro, com Ou o melhor não é o que é o campeão. Ou o campeão é por acaso. Ou o Barroso está com 17 pontos por acaso. Ou o Tubarão está com 16 por acaso. Não. Até o momento, está aí há 2 partidas de encerrar o turno da competição, estas foram as 2 melhores equipes da competição. E o Marcílio Dias melhorou muito em relação ao time que começou o campeonato, mas tem, para conseguir um segundo lugar, já nem fala em primeiro, e subir, olha, vai ter que melhorar muito. Só para concluir esse assunto, Muito, só para concluir esse muito, assunto, muito. eu acho que o Marcílio, o primeiro empate do Marcílio Dias, adeus. Primeiro empate. Então não tem como classificar. Primeiro empate, adeus. Então não tem como classificar. Não vai ganhar, como o Careca diz, os 11 jogos. Eu não sei. Mas nem Eu não sei. que Jesus Tem Cristo. time pra nem, isso. Nem que É Jesus difícil, Cristo. Não tem. É muito Não é dizer difícil. que tem time, porque a diferença entre eles lá não está. Tem jogador mais rodado, mas tu vai no Mafra, só tem jogador rodado. Não é o jogador ser rodado que diz que ele é, Vai me dizer que ele é tu qualificado ou vai me dizer não. que tu gostou do time do Mafra, do Operário de Mafra. Não gostei. Eu não gostei de ninguém até agora. Eu estou dizendo para ti que o Barroso. Tá, não mas me- tu gostou de mim? Eu Tu tô gosta dizendo- de mim? E eu disse para ti hoje, antes do jogo, na ida para lá, Eladio, o Barroso ainda não me inspirou confiança que tem que ter um time para ser campeão. Falei isso para ti hoje. Vamos ao break. Estamos de volta com o Unisport e vamos aí ver o que o pessoal lá da nossa técnica conseguiu apurar de bom nesse jogo de hoje, que para mim só teve os gols. Gol é sempre bom, né? Porque gol é o ápice, é o momento principal do jogo. Como é que é? O ápice. Que domingo, sempre para domingo, hein? Esse eu guardo só para os domingos. Sempre para domingo. Eu leio o dicionário no sábado, venho para cá domingo. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu lá com Marcílio Dias 2, Jaraguá 0. Vê o Eu estado do pensei gramado que aí já, Foi a saída- pensei que aí já era para ser gol, hein? Foi uma saída combinada. Saída estrenada essa semana. Que agora pode tocar para trás, né? E tá o gol. Saída. Esse é o gol. Ó, O cara cabeceia no chão, olha só o pico que a bola dá. A bola, olha lá, a bola como é que sai. Mas falhou o goleiro. Tá louco. Tá louco. Olha lá. Olha lá. E o cara, Ah! o zagueiro deles também O zagueiro deles e o atacante do Marcílio estavam atrapalhando ele. É. Ele pensou que o cara fosse tocar de cabeça. Não, o goleiro não pode pensar, o goleiro tem que ir. Ah, ele não pensa? Não, ele é um... Não, o goleiro tem que Aí ir. do Zé Carlos foi o goleiro que defendeu de manchete a bola. Esse aí é o Carlos Alberto querendo fazer uma de puxeta. Essa bola é venenosa. Não foi essa aí, foi uma outra bola lá que... O Casagal tinha que bater de primeira essa aí. Eu acho que o Alberto foi um dos que mais chutou nesse time do Marcílio. Essa bola aí.
Essa ele pegou no reflexo. Oh, meu Deus, o que é isso, né? Aí foi o Carlos Alberto de cabeça. Aí Se a bola passa, aí foi o gol. fica mais, foi o gol. Mas olha, o goleiro pegou, o zagueiro que pegou, foi um massacre. Aí ele liquidou o jogo. Tá feio o campo do Marcelo, né? sim. Olha lá onde tá o goleiro caído. Mas, pô, Isso hoje não existe mas mais. você sabe que naquela... Aí Esse estava aí foi do impedido. lado. Ele estava Você impedido. sabe que esse Não, que tempinho... estava impedido o primeiro aqui. Que cabeceou. Você sabe que nesse tempinho de chuva aí... Ali, ó. Aquilo Esse ali impedido. está impedido. Sabe por que esse campo ficou assim? Porque o Itajaí também jogou lá. O campo tá. Mas ele jogou contra o Barroso debaixo daquela chuva. Na segunda e na quarta-feira o Itajaí jogou. Inventaram o campo todo. Ah, meu Deus do céu. Não teve. Sim. Os caras são uns heróis aí para arrumar melhores momentos disso aí, rapaz. É. Só Mas os eles gols. conseguem, né? Não, isso eu digo sempre, só não ganha igual a Globo, isso é melhor que o da Globo. Só não ganha igual. A classificação tá difícil, né? Ah, muito difícil. Muito difícil, Não, né? pra mim dizer que se o Marcelo empatar um jogo, Então, se ele cara, empatar um jogo, tá fora, então. ele tá fora? Não, o Esperança há, só que é muito difícil. É muito difícil, porque Então- o Marcílio tem que ganhar todos os jogos, tem que ganhar 33 pontos. Os outros times, eles precisam de menos pontos para chegar lá na frente. Então, Não, eles têm ainda, eles podem se dar o luxo ainda de empatar o jogo, perder Não, o outro. e teoricamente o Tubarão vai pegar agora o Juventus lá em Tubarão. Quer dizer, a probabilidade do Tubarão E outra somar coisa, mais 3 pontos. e mais na 3 pontos. virada do turno, no primeiro jogo, o Tubarão já pega o Porto lá em Tubarão de novo. Sim, mas depois ele vai pegar o Marcílio, se não me engano, no segundo jogo. O segundo ou terceiro jogo, o Marcílio pega o Tubarão aqui. Aí é o momento do Marcílio fazer um jogo de 6 pontos. Isso. Entende? Mas é complicado. Não é fácil, não. A matemática aqui, aquela calculadora tem que ser aquela... Não pode ser do Paraguai. Não pode ser. Não, mas lá também tem aquela, como é que é, científica? Calculadora científica, mas é da Lua. Olha, eu... Não, eu confio. Eu acredito que o Marcílio Dias possa dar a volta por cima e chegar. Não, condição tem. Eu- Só que a tarefa é árdua. Eu sou mais É realista. árdua, é. Eu acho que se eu comparo se o Marcílio conseguir a classificação, aquilo que o Fluminense fez para não ser rebaixado. Tá, mas se o Fluminense no fez, Campeonato por que, Brasileiro. que o Marcílio não pode fazer? Se o Fluminense fez naquela oportunidade, por que, que o Marcílio também não pode fazer aqui? Tu quer comparar um time com o Pode Fred, fazer. com tudo, com o Marcílio, tá bom. Não, Compara. e os adversários Compara. do Fluminense não eram os adversários que tinha aqui da segunda divisão. Compara. Eu estou dizendo que Só faz só do teu lado, né? Só da tua análise você quer A minha análise é só fria. porque o Fluminense que tinha o Fred. Tem mais torcedor do Marcílio que eu aqui nessa mesa, tem o Careca que é igual. Tu não é igual a nós, porque tu diz que não torce. Não, eu não sou torcedor. Eu sou. Careca Eu sou. é torcedor, também sou. Não tem vergonha de dizer. Torço para o Marcílio Dias. E não falo como torcedor. Eu consigo, graças a Deus, ainda bem separar isso. E bem, eu acho que as chances do Marcílio são mínimas. Tomara que dê tudo certo, que consiga vencer. Mas quem é que disse que as chances Que do Marcílio Dias são O monstruosas? Marcílio já não. É mínima mesmo. O Marcílio passa a não depender praticamente quase só dele. Ele passa a ter que vencer e Com torcer certeza, para com os certeza, outros com perder, cara. certeza. Quando a coisa chega nesse estágio de tu ter que torcer e torcer para o adversário perder, não ganhar, Mas assim, ó, é complicado. Nessa próxima rodada, com esse Luiz, o Marcílio já pode ficar ali na quarta colocação. Mas não adianta. Não, ele pode ficar na quarta Quer ver colocação. por que que eu digo Pode, para ti pode. que não adianta? Se o Barroso ganhar, a Não. diferença vai ficar Eu mesmo. estou dizendo, ele que estava lá no último, 0 ponto, quando perdeu as 4. Mas, cara, Ele pode chegar agora, ficar na quarta posição. Ele pode ficar na quarta posição, tá? Ele está com 9, vai para 13. Embora as equipes que estão lá na frente. então tu acha que ele embora pode, as equipes ele que estão pode lá na ser frente quarto? estão- O Barra vai é. Eles perder. vão se enfrentar. O Não, eles vão se Concórdia enfrentar. vai perder. Nessa e rodada não, e não vai se ser- enfrenta. Aqui, ó. Nessa rodada não. A próxima rodada, o Jaraguá vai pegar o Barroso. Então. Lá.
Tá? Então, E o Jaraguá não é um tudo time bem. ruim. Tá? Tudo bem. Mas O Tubarão vai pegar o Juventus. É o que tu Então, vai levar mas vantagem. não é... O Barra vai pegar o Tu Porto. tem que saber que Jaraguá e Barroso... O Barra já vai... Jaraguá e já pega Barroso Porto, é o Porto. primeiro O Operário contra vai o pegar o vice. Concórdia. Então, O Operário vai pegar o Concórdia Então, lá em em casa. Mafra. Lá em Em Mafra. Mafra, Tá? então. Mas E tem o Marcílio que- Dias pega o Ercílio Luiz Tem que aqui. saber então. se o Operário ganhar vai a 16, se o Concórdia ganhar vai a 13. Mas aí, E tu tem que saber que o 16, Barroso... 13 vai a e se o 12. Tubarão Tu tá fazendo uma conta do Barroso contra o Jaraguá, é nada mais, nada menos do que o primeiro do campeonato invicto contra o vice-lanterna da competição. As chances do Barroso são enormes de vencer. Olhando a tabela. É o vice-lanterna contra o líder invicto do campeonato. invicto do campeonato com moral, né? Com moral, jogando com moral. O Tubarão já joga volta, com quem? Já volta no próximo jogo O Tubarão Rodrigo joga Couto. com quem? Não, o vice, Rodrigo Couto já o vice é volta. o Jaraguá, não é o Juventus está com 8 pontos. O Juventus está com 8 pontos. É, o Juventus tem mais pontos Está que com o 8 Jaraguá. pontos, porque o Jaraguá tem 6. Tem uma fé acima. Mas não é, Um acima. mas não é assim. Um acima. O penúltimo Um é pontinho, o... um pontinho. Penúltimo tem 8, antepenúltimo tem 9. Não muda nada. Muda, careca, alguma coisa? Não. Muda nada. O Barroso vai Devia ter lá, 12. já volta. O Rodrigo Couto já volta no próximo jogo, no jogo hoje. Ei, que tava o Tubarão suspenso, joga com terceiro quem aí? cartão. Tubarão vai pegar o Juventus. Juventus? Em Tubarão? Vai para quanto? Vai para 19? É. A vaca pode... podemos começar a amarrar a vaca nessa rodada já. Não, Zélio. Podemos começar a por isso amarrar que a aí, ó, vaca. um empate tira todas as possibilidades do Marcílio. Se ele vencer as partidas que tem ainda para jogar, ele se classifica. Isso não acontece no campeonato de segunda divisão. Ô, Zélio, Não vencer todos. O Barroso, que até agora pegou a maioria dos times menores, que menores? não venceu Que todos. menores? Ele pegou o Operário, ele pegou o Concórdia, ele pegou o Ercílio Luiz, ele pegou Tubarão, Concórdia, vai pegar o Tubarão na última. Concórdia. Não, tem que pegar, vai jogar um turno todo. Então, Mas os primeiros pontos dele foram feitos, a não ser o... tu quer dizer que os primeiros pontos do Barroso foi em cima de times pequenos. Claro, ele começou com o Porto, depois pegou o Operário. Operário, ele começou com o Operário, depois ele pegou fora, ele jogou duas fora, né? Não, jogou uma só, ele vai jogar 2 agora. Daí depois ele ganhou aqui o Barra, ganhou o Marcílio. Não, o Barra ele empatou. E tem 1 o a 1 lá em seguinte, Brusque. e o retorno, olha, o retorno para o Marcílio Dias, o Marcílio Dias no retorno vai jogar em seguida fora de casa. O jogo fora, outro jogo fora. Depois joga em casa, não sei, vai jogar depois mais 2 vezes fora de casa também seguido. É difícil. É difícil. Vamos ao break, na sequência a tabela dos jogos aí do final de semana. Para saber onde está o Avaí. Não queria saber, eu vou procurar. Queres acabar comigo mesmo, né, desgraçado? Tá doido. O quê? Uhum. Com essa defesa do Marcílio, não é para tomar gol, não. Com o Essa Neguete defesa- na, essa defesa com o não é Neguete pra- na lateral esquerda? E daí o que tem o Neguete na lateral esquerda? Tá jogando mal, por acaso? Não jogou A dupla de zaga não é boa? Não jogou porque O goleiro não é bom? Não jogou porque o time... O Carlos Alberto não é bom? Sei lá, vamos deixar assim. Mas o vamos. coração do boi é fraco, que é o meio de campo, é fraco. Que apresentou hoje ali, que esse meio de campo é fraquíssimo. Para mim é fraquíssimo. Se era titular no Brusque esse meio de campo, então tá aí o porquê que o Brusque não foi mais para frente. É fraco, o meio de campo é Mas o fraco. Brusque chegou lá longe, hein? E Mas o tomara, meio de campo é fraco. e tomara que eu não esteja. O meio de campo hoje melhorou um pouquinho quando entrou aquele Tomara Pelezinho que eu fez o segundo gol. Que esteja melhorou um pouco. enganado de uma impressão que me deu hoje sobre o Rony. Nós já comentamos isso, né, cara? Tomara que eu esteja enganado, porque para mim o Rony ia ser a salvação desse meio de campo do Marcílio. Mas o que eu vi hoje, com a experiência que Deu a gente dó. tem de futebol, deu dó ver o Rony jogar. E era para mim, escrevi isso aí, falei isso aí a semana toda, uma das principais contratações do Marcílio no campeonato. Tomara que esteja Então o errado. que tu querias? E O cara desceu do aeroporto e foi jogar. O que tu queria? cara que sabe Puxa, jogar, joga, mas não aquilo. Eu sei, mas Não aí é precisa jogar brincadeira. aquilo. Mas aí Não, é ele brincadeira. Ô, Eladio, Não. mas aí é brincadeira. Onde está
a estrutura do Clube Náutico Marcílio Dias. O jogador chega na terça-feira, quarta-feira já está treinando, vai para o jogo no domingo, um jogador que estava parado, um jogador que vem de contusão, que vem de contusão grave, operou o joelho, não sei o quê, vem de contusão grave. Inclusive, antes de vir para cá, ele foi oferecido ao Joinville, fez, não passou no exame médico em Joinville. Não ficou no Joinville porque não passou no exame médico. Aí chega aqui na terça-feira, na quarta, já está treinando, aí é brincadeira. Eu confesso... Aí é brincadeira. Aí a gente vê o quê? O que vimos hoje lá, o rapaz se arrastando. Mas se arrastando de condicionamento físico, não contusão. Mas não estou falando de contusão, estou falando que ele vem de uma contusão. O cara que vem de contusão, automaticamente está mal fisicamente, não vem trabalhando, não vem jogando. Não tem ritmo de jogo. Eu não sei o que... Entendeu? Aí o cara vem, quarta-feira começa a treinar, domingo já joga. Eu não sei brincadeira, o que deu nele. Não sei qual foi a doença, o vírus que ele pegou aí nesse fim de semana, que ele veio puxando o saco do Marcílio. Não é puxando o saco, Zé. Veio aí que veio, pelo amor de Deus, nós não queremos mais torcedor. Zé, já chega o que nós temos, queremos só aquele Zé, pouco nosso. Eu estou dizendo o seguinte, o elenco que está hoje no Marcílio Dias, hoje... O torcedor está satisfeito, o torcedor está contente, está acreditando também, entende? E eu também estou acreditando. Com o que vi hoje, também. Se eu ver isso contra o Ercílio Luz, não vou mais ficar satisfeito. O que eu vi hoje, eu vou dar aquele desconto de que chegou na quarta, já jogou no domingo, o outro veio 4 e já botaram, e vou levar em consideração isso aí. O que eu acho é que o Mauro tem que fazer uma reflexão. Por que o seu time deu tanto chutão nesse jogo de hoje? Que não é time para dar chutão. Um pouco gramado. Não é time para dar chutão. Um pouco gramado. Que gramado, rapaz? Propiciou isso aí. Gramado. Sim, senhor. Sim, senhor. Gramado propiciou isso ou não, careca? Não, o gramado propiciou isso aí. O gramado foi também uma peça, fundamental. Só para dizer um exemplo, nós temos mais 4 jogos no retorno e mais um agora no turno. São esses jogos que o Marcílio tem ali. Tu vais ver esse time tocar bola naquele gramado ali. Tu vai ver. Tem mais um agravante aí contra o Marcílio, tá? São 9 jogos. O Marcílio joga no retorno 5 fora de casa e 4 em casa, tá? Para complicar mais a situação ainda. E o que tem jogar fora de casa? Não tem nada. Só a estatística diz que mais de 80% que joga fora de casa, time da casa vence. Para ele não vale nada. Estatística para ele não vale. Aí isso é do brasileiro, isso é no mundo. É na Inglaterra, é na Espanha e tudo. Para ele não. Só não é na Espanha porque lá só tem 2 times. Agora tem 3. Agora tem 3 que o Atlético de Madrid está botando a cabeça para fora. Vamos à tabela, vamos que hoje ele quer acabar com tudo no domingo. Vamos lá. Série B do Catarinense. Ontem. Não. Sábado? Sábado. Ontem, não foi sábado. 18h30. Concórdia 1/0. O Barra também está com uma barra, hein? Já está em quarto. Hoje, complemento da 7ª rodada. 11 horas, Porto 1, Tubarão 2. O Porto está fazendo gol, hein? Fez 2 gols no campeonato. 15 horas, Juventus 1, Barroso 1. Eu já disse para não botar mais Almirante ali, só Barroso. O CA Barroso, que humilha o nosso marinheiro. Almirante para marinheiro tem muita diferença. 15h15, Marcílio Dias 2, Jaraguá 0. E 15h30, Ercílio Luz 1, Operário de Mafra 1. Na Série B do Brasileiro, sexta-feira, 20h30, eu não te falei na sexta que o Joinville ia lá e ia esculhambar a vida do Criciúma. Que jogo ruim, né? Criciúma me decepcionou. E eu disse aqui para ele lá, Joinville vai lá atrapalhar a vida do Criciúma. Criciúma 0, Joinville 1, 21h30, Ceará 1, Coritiba 1. Coritiba também não ganha de ninguém, né? No sábado, 16 horas, Oeste 1, Paysandu 0, 16h30, Vila Nova 0, Náutico 2, Tupi 2, Vasco 2, Vasco deu um empatite, 18h30, Bahia 3, Paraná 0, e 21 horas, Luverdense 4, Bragantino 0. O Vasco 41, o Vasco empata, perde, pode botar no tribunal, tirar um monte de pontos, que nunca sai da liderança.
O Atlético Goianiense tem 37, o Ceará 36, o CRB 34. Aí vem o Brasil de Pelotas 33, Bahia é o sexto 31, Náutico sétimo 31, oitavo Londrina 31, o Criciúma já está em nono, hein, gente? Com 29 pontos, já está a 5 pontos da zona de classificação. O décimo é o Oeste com 29. O Luverdense é o 11º com 28, Paysandu 12º com 28, Vila Nova 13º com 26, o Avaí 14º com 26, o Goiás 15º com 26, Paraná 16º com 26. Aí ali já está se distanciando, tu vê. Antes estava grudadinho. Bragantino 17º 21, já dá 5 pontos para fora da zona. O Joinville 18º, esse não tem jeito, 21. Como é que o Bragantino tem jeito, como é que o Joinville não tem jeito? Não, eu estou dizendo que o Bragantino também não tem. Agora, o que está jogando o Joinville é brincadeira, cara. Não está jogando nada. Nada. O Tupi, 19, 19º. E o 20º Sampaio Corrêa, esse para mim já foi, tem 14. Na Série A, 22ª rodada, sábado, 16 horas. Ponte Preta 2, Corinthians 0. Essa Ponte Preta tá macaca, hein? No domingo, 11 horas, Santos 0, Figueirense 1. Grande resultado do Figueirense, hein? Grande resultado. Pena que não tirou nem da zona de rebaixamento, né? Pior se tivesse perdido. Santos 2-0 no Santa Cruz, Cruzeiro, aliás. 16 horas, Fluminense 0, Palmeiras 2. Esse teu Fluminense também não tem jeito. Não, isso é ruim. Não está no rebaixamento porque os outros são muito ruins. São Paulo 0, Curitiba 0. São Paulo não tem jeito também. Então vão surrar o jogador, aí que não ganha mesmo. Então eu vejo que torcida vagabunda, surraram o jogador, roubaram bola, roubaram garrafa d'água, roubaram aqueles negócios de Gatorade, roubaram tudo que, camisa de treino, roubaram tudo que podiam. O Grêmio 1, Atlético Mineiro 1, Chapecoense 1, Flamengo 3, Flamengo, hein? 18h30. Damião fez mais um, hein? Vitória 2, América Mineiro 1, Sport 1, Internacional 1. A classificação vamos deixar para outro bloco. Vamos ao nosso break. O Damião já fez 2, hein? O Damião já fez 2. Estamos de volta com o último bloco aí do nosso Unisportes e é lá diante da classificação do Campeonato Brasileiro, Série A, que nós vamos dar em seguida, vamos à classificação da Série B do nosso campeonato. O Barroso tem 17, é o primeiro, o Tubarão é o segundo com 16, o Operário terceiro com 13, quarto Barra, Concórdia e Ercílio Luz com 10, aí sétimo vem o Marcílio com 9, oitavo Juventus com 8, nono Jaraguá com 6 e décimo Porto com 1 ponto. Próxima rodada aí, Eladio. A próxima rodada o Jaraguá vai enfrentar a equipe do Barroso. O Barroso joga mais uma vez lá em Jaraguá do Sul. O Tubarão recebe a equipe do Juventus. O Barra vai receber a equipe do Porto, lá na cidade de Brusque, porque o Barra está, inclusive, pedindo para mudar o jogo dele para Camboriú. Está tentando trazer o jogo para Camboriú. O Operário vai enfrentar a equipe do Concórdia e o Marcílio Dias vai enfrentar o Ercílio Luz. É esse jogo. Bem, jogo do Marcílio, todo ele daqui para frente é jogo de vida ou morte. Né? Vamos à tabela aí da Série A do Brasileiro. Palmeiras, mais líder do que nunca, 43 é o primeiro. Ora, só que absurdo. Flamengo, Ricardo Fabiano, Flamengo é o segundo, quem diria, né, cara? Tem 40, Atlético Mineiro 39, o Corinthians é o quarto, 37. Aí vem quinto Santos 36, sexto Grêmio 36, sétimo Ponte Preta 34,
oitavo, Fluminense 31. Tu vê, com isso tudo, o Fluminense ainda tem 31, tu vê. Mas a briga do título ali vai ser do Santos pra Aliás, cima. o Fluminense tem 31 e tem um jogo a menos, sábado à tarde, com o Figueirense, 16 horas lá no Rio. Pode ir a 34. Ali é do 36 para frente. Não há mais condições de Ponte Preta, Fluminense, Atlético, Chapecoense, não. São Paulo, tudo fora. Atlético Paranaense tem 30, Chapecoense 10º com 30, São Paulo 11º com 28, Sport 12º com 27, Botafogo 13º com 26, 14º Cruzeiro 26, 15º Vitória 26, 16º Coritiba 26, olha, uma cambada de 26 ali que eu vou te contar, hein? 10º aí é a zona de rebaixamento, olha a grande decepção ali do campeonato, hein? O Internacional com 24 pontos, 17º, Figueirense 18º com 24. E o Cruzeiro está ali com 26, ó. Mas o Cruzeiro... O Cruzeiro estava morto. Mas o Depois da Cruzeiro entrada estava morto lá embaixo. Do Mano E Menezes, reagiu. o time deu uma... Agora o Internacional chegou a estar no G4. G4. Vem numa decadência total. Mais. O Figueirense tem 24, é o 16º. O 18º, aliás. 19º, Santa Cruz, com 19. E o América é o 20º, com 13. E amanhã tem um complemento da rodada. O Botafogo joga com o Atlético Paranaense. Também. O Botafogo pode ir a 29 pontos ou continuar com os 26 pontos. O Atlético melhorar mais. Se você olhar, se você não estivesse aqui no Brasil, não estivesse acompanhando os jogos, você só olhasse a tabela, você ia dizer o seguinte: esse campeonato brasileiro é um dos campeonatos mais equilibrados da história do futebol. Né? Porque está tudo engaiolado. Está engaiolado lá 6, 7 para brigar pelo título e está engaiolado lá 8, 9, 10 para não cair. Aí daí tu vai ver o futebol que estão apresentando, pelo amor de Deus. Está engaiolado assim por causa do futebol que estão apresentando. Exatamente. Porque se você vê o futebol, você vê a pobreza que está o nosso futebol. Vê a pobreza que está. E aí, lá, e o gramado lá é bom, Zé, viu? O gramado lá é bom. Todos os gramados lá são bons. E tem uma pobreza de futebol danada. Não é só aqui o gramado do Marcílio. Não, eu estou dizendo que o gramado do Marcílio está ruim. Não estou dizendo que o dos outros também estão pior ou estão melhor. O Fluminense, voltando aí a falar um pouquinho sobre o título do Fluminense, foi merecido, né? O título do Fluminense, né? Ganhou no primeiro jogo em casa. Não né? foi o Fluminense. Itajaí. Itajaí contra o Fluminense. Por que tu é contra o Itajaí? Eu não sou contra o Itajaí. Por que está dizendo que o Fluminense foi campeão? Foi um equívoco da minha parte, está anotado aqui, ó. Então tá bom. Onde é que tá? Aqui, ó. Tá ali. Tá bom. Aqui, ó. O Itajaí, ele ganhou o título no primeiro jogo. Eu gosto de... Sabe por que me agradou no Itajaí? Já falei isso ainda há pouco. Que eles não fizeram alarde, eles nem disseram que iam fazer o time. Eles vieram quietinho, montaram o time 4, 5 meses atrás, trouxeram o timezinho pronto, modesto, ninguém viu falar que não pagaram nada, alugaram o campo do Marcílio para jogar, jogaram de portão fechado, tiveram sorte aqui num jogo que, por felicidade deles, jogaram no Barroso, e eu digo que o campo desequilibra, porque se joga no Dr. Ercílio Luz, não faria aquele 6-2, fez lá no campo de grama sintética lá, que a bola rolou, aí foi tranquilo para Joinville. Eu até escrevi no blog essa semana que Itajaí era campeão por antecipação e foi. Tinha como tirar 6-2 lá em cima do a grande vantagem, Eusélio, é que você está indo para uma final, eles fizeram e não se contentaram, foram para cima e continuaram jogando para cima. Nós estávamos lá vendo o jogo. Entendeu? Continuaram indo para cima. E o Fluminense totalmente perdido, o Granite estava maluco, o Granite estava doido lá na beirada do gramado, e o Fluminense foi totalmente envolvido pelo Itajaí, que chegou a fazer os 6-2. Então, por isso que eu digo, mas 2 jogos decisivos, você vai jogar o primeiro jogo fora de casa, você não pode perder de 6. Né? Não. Você tem que vir precavido,
jogando um futebol, quebrando o ritmo do jogo e tal, não sei. Pelo que você está falando, você viu o jogo, o ritmo do Itajaí foi alucinante, porque o outro então não conseguiu jogar. Não conseguiu. Não conseguiu jogar, não conseguiu parar o jogo, não conseguiu ditar o ritmo do jogo, entendeu? A seu favor. Aí perdeu de 6. Aí em casa tem que sair. E um detalhe também, tinha chovido, hein? Tinha chovido, o gramado estava meio. A grama sintética meio molhada. Mas aquilo não escorrega? Não atrapalhando. Não atrapalhou em nada. Nós atravessamos aquilo lá de sapato, não molhou o sapato. Ele não atrapalhou em nada. Mas é o seguinte, a goleada tu não programa ela acontece. Isso aconteceu com o Brasil, na Copa do Mundo, e aconteceu aqui com o todo Fluminense. Respeito também, e eu sou um dos responsáveis, porque quem arrumou o primeiro time de Santa Catarina para o Granito foi eu, a pedido, Caixa d'Água pediu para o Delfim pediu para mim arrumar o time. Eu arrumei Internacional de Lages para ele, aí não deu no Internacional. Não, pedi para um amigo que precisava de um treinador e que eu tenho não ganhei nada para fazer. O Delfim atendeu um pedido do Caixa d'Água. Aí não deu no Inter, botamos ele no Operário de Mafra. Também mas ele não passou deu. Pelos grandes aqui em Santa Catarina. Depois, ele trabalhou, ele treinou todos os times grandes de Santa Catarina. Depois o Granite veio para Joinville, está lá até hoje, treinou o Joinville, que ele era muito amigo do Irineu Machado, o Irineu colocou ele no Joinville. Ele não treinou o Figueirense. Treinou o Avaí. Ele treinou o Avaí, não foi campeão no Avaí, porque ele, quando foi para o quadrangular final, o Criciúma na época disputava a Série A do Brasileiro e convidou ele. Ele pensou, estou num quadrangular catarinense, né? Mas, vou para a Série A do Brasileiro. Foi embora, abandonou. O Roberto Cavalo que assumiu. O Gonzaga Miliola assumiu, foi o campeão. E ele lá no Criciúma não começou o Campeonato Brasileiro, demitiram antes. Então deixou de ser campeão. Então treinou 3 grandes times de Santa Catarina, mas ele é muito fraquinho. Ele é muito fraquinho. Ele não tem um esquema de jogo, ele não tem nada, ele não tem uma liderança sobre os jogadores. O jogador não atende ele. Não é. Diz que ele faz bem uma massa, né? Agora, para cozinhar um macarrão, dia que vocês quiserem comer um macarrão, a bolonhesa, vocês convidem o Granite. Que, olha, o que ele não entende de futebol, ele entende de macarronada. De comida ele entende. E eu sei que ele entende porque a família dele é italiana e ele veio pequeno da Itália, tal, com a família, e se estabeleceu em Copacabana, no Rio de Janeiro, e lá a família dele montou. O pai dele montou um restaurante, panificadora. Tinha 3 panificadoras. E ele gostava de jogar uma bola, com aquele tamaninho, era metido a goleiro. E naquela época eu jogava na base do Botafogo, morava ali em Botafogo, nós treinávamos de manhã, à tarde nós não tínhamos nada para fazer, ia para a praia, de noite para a escola. E ele ficava lá, ele jogava por quê? Porque ele padaria. Não, ele trazia mortadela, pão, Coca-Cola pra gente, dava, ele jogava. Além desses times que ele treinou aqui, ele esteve lá nos Emirados Árabes e treinou lá, time lá no Emirados Árabes. Então, é aquela coisa do futebol. Ele teve oportunidade. É aquela coisa do futebol. No próximo domingo, nós vamos ter aqui no nosso Univale Esportes a presença do Toninho Camarão. Eu acertei com ele ontem. Grande pessoa. Vai estar aqui, tem história para contar, principalmente da passagem dele pelo Marcílio Dias. Tem história para contar, muita história. Inclusive, participou de um programa aí comigo sábado, foi um dos melhores que se faz, porque tu entrevistar pessoas que conhecem do assunto e inteligentes é a coisa melhor que tem, né? Até para esclarecer, né, Zélio, que quando o Toninho, na primeira vez, que ele inclusive se colocou à disposição de ser presidente do Clube Náutico Marcílio Dias, e ele disse lá à imprensa que ele iria trabalhar no Marcílio Dias sem remuneração e que ele iria dar a sua parte de colaboração para o Marcílio. E depois apareceu comentários de que ele estava cobrando o seu trabalho. Eu vou deixar essa história para ele contar, mas aí essa história tem 3 capítulos. Tem o capítulo dele como jogador, que encerrou a carreira ali,
É no Marcílio ele encerrou. Certo. É um capítulo. Tem o capítulo do trabalhar de graça e tem o capítulo pós-trabalhar de graça. Então vou deixar para ele contar aqui para a gente no próximo domingo. Mas é uma história muito interessante. Nos resta agora continuar torcendo para o Barroso, não resta dúvida, em Itajaí, que eu acho que, mesmo com toda a torcida que vou fazer, dificilmente o Marcílio Dias chega. Se o Marcílio não chegar, o Barroso chegar, pelo menos nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a garantia de E esse empate um foi muito time. bom lá pro Barroso. Nós vamos ter a garantia de um time na primeira divisão e 2 na segunda divisão. Isso vai ser muito importante. Naquela vez que nós trouxemos o Teco Itajaí. aqui, nós temos o Teco aqui, o Teco teve num dia de semana aqui conversando com a gente, e o Teco ele faz parte da comissão técnica do Barra. E o Barra tem uma estrutura montada totalmente diferente de todo mundo. E eles vieram para fazer formação de atletas, e nessa formação de atletas eles acabaram gostando e estão brigando para a classificação. Aí eu fiz uma pergunta depois, até não foi no ar, mas eu perguntei fora. Eu digo, Teco, eu acho que para vocês é melhor ficar na segunda divisão, porque o calendário da primeira é menor do que o calendário da segunda. O calendário da segunda você começa em julho, vai até dezembro. Até novembro, quase dezembro. E o calendário da primeira começa em janeiro, fevereiro. Termina em Fevereiro. 1º de fevereiro. Fevereiro? É. Começa em fevereiro e termina em abril. Final de Acabou. abril. Então, um calendáriozinho curto. Curto. Aí tu monta um time aí, fica 7 meses aí. Vai sem ficar jogar. sem estar em Como atividade. está o Brusque, como está isso aí. O Brusque ainda teve sorte, pegou a Série D, conseguiu passar aí uma fase aí. Não, já foi um esses pouquinho mais longe. clubes que estavam na Série D, o Brusque, o Metropolitano e o Internacional, eles têm mais um ano que vem. Eles estão garantidos. Estão garantidos. Eladio, um abraço. Um abraço. Até amanhã. 3 já foram. Careca. Até amanhã. Até amanhã. Tu é muito pé frio, mas Deus te ouça. Deus te ouça. Gente, estaremos de volta amanhã, 13 horas, com o nosso Unisports. Até lá.